Vocês desculpem aí, mas é que caiu aqui a internet. Rapidinho, houve um pequeno luz. Vou abrir novamente. Olha, hoje, dia 8 de março de 2024, estamos estudando esse livro, Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert. Estamos estudando o capítulo 7 da terceira parte, a ação dos médios. E eu falei para vocês que a Sueli abre o capítulo com dois parágrafos do texto do livro Dimensões da Verdade, Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, que tem por título Transeuntes, né? O título é Transeuntes. Então, como houve essa queda da internet, eu vou recomeçar novamente. Mas eu já tinha lido uma metade do texto. Eu não vou ler de novo, porque na hora que eu publicar a gravação, eu vou publicar essa gravação em duas partes. Na primeira parte vai ter essa primeira parte do livro, e depois vem a segunda parte, né, do livro. Então, eu vou partilhar o texto novamente aqui, e tá aqui, ó, eu só vou voltar um pedacinho só. Esse é o título do texto, quem quiser anotar, quem chegou agora e quiser anotar, anote aí. É Transeuntes, do livro Dimensões da Verdade, de Joana de Ângeles. Eu já tinha lido parte do texto. Eu vou pegar aqui no final, tá? Quando a Joana diz assim, porque todo o texto eu já li até aqui, somente se referem à necessidade de renovação e trabalho. Então, ela está falando dos nossos orientadores. Além deles, os que te buscam são obsidiados, inquietos, doentes, pessoas da última quadra da vida, quer dizer, da última parte da vida. Como renovar-se, porém, e trabalhar? Rebequeias, quer dizer, fica pensando, né, intimamente, se foste tão pouco aqui em hora. Sentes a necessidade de difundir a luz que se irradia da mensagem espírita. No entanto, aí Joana diz assim: não te perturbes, não desanimes. O espiritismo se apresenta e se afirma pela conduta dos que o expõem sem se impor a ninguém. Os transeuntes da carruagem dourada da mediunidade deslumbrante são como tu mesmo, enfermos graves em desfile da ilusão. Demandam um túmulo que os aguarda inexoravelmente. Enganados, são doentes do espírito. Olha que coisa interessante. São doentes do espírito em adiantado grau de desequilíbrio. É verdade que portam tesouro medianímico em alta expressão fenomênica, para que não digam ignorar. Mais tarde, as informações do mundo imortal para onde seguem. Enquanto se divertem, aumentam compromissos, agravam responsabilidades. Mas os louvores que recebem ficarão com a massa carnal, silenciosos e inexpressivos no sepulcro. Muitos, no entanto, antes mesmo do retorno à vida espírita, constatam no abandono de que se vê objeto pelos seus admiradores, também transeuntes da vida, o travo de fel e o azedume no arrependimento tarde demais. Mediunidade é compromisso com a consciência sedenta de recomposição do passado. É meio de servir com segurança e desprendimento, por ensejar trabalho a outrem por intermédio de alguém. Ajuda, pois, aqueles que no além-túmulo sofrem e te advertem com a aflição deles. Talvez não sejas um grande médium, conhecido e disputado pela louvação dos homens. No entanto, procura constituir obreiro do amor, que não é ignorado pelos infelizes, podendo ser identificado pelos sofredores da erraticidade. Jesus, o impoluto médio de Deus, quando esteve conosco e deu início ao seu apostolado de amor excepcional, esqueceu deliberadamente magos e adivinhos do seu tempo, sensitivos de renome e profetas conhecidos, videntes famosos e escribas célebres, retóricos apaixonados e curadores distinguidos para selecionar atormentados, doentes, sofredores e perturbados das cercanias das cidades,
por onde deambulava, erguendo do trono e amparando do abismo os que se tresloucaram, para com eles levantar, como levantou, a mais duradoura e nobre construção que o espírito humano conhece, a redenção do homem. Gente, esse texto da Joana é maravilhoso. É maravilhoso, porque ela chama de transeuntes, né? Ela começa o texto, desejarias ser como eles. Quem são eles? Os médiums ostensivos, né? A gente vê um médium psicofônico que recebe vários espíritos e a gente fica assim, nossa, como eu gostaria de ter essa capacidade fenomênica de receber e dar a palavra a grandes espíritos. Aí a gente vê aquele médium psicógrafo famoso e você diz assim, nossa, como eu gostaria de poder escrever vários livros, psicografar vários livros por grandes espíritos, como o médium A, B, C, D. Aí o outro vê um grande médium de cura e diz aqui, nossa, como eu gostaria de ter esse poder. Outro tem uma mediunidade, uma vidência, que vê tudo, né? E aí depois você diz assim, e gostaria, ela diz assim, gostaria sim de ser médio, porém igual a eles. Mas a nossa mediunidade é uma mediunidade que não nos dá essa condição de receber esses grandes espíritos de escola, tá? E de escrever psicografias, como ela diz aqui, quem são os espíritos que nos buscam na nossa mediunidade, que a gente acha tão fraquinha, tão coisa pouca? São obsidiados, são inquietos, doentes, né? São espíritos perturbados. Só que a gente não percebe, muitas vezes, que esses espíritos, que aí são grandes médios, né? Que ficam recebendo um monte de louvaminhas, aplausos, puxa-saquismo de outras pessoas, eles são os transeuntes da carruagem dourada da mediunidade deslumbrante. São como tu mesmos, enfermos graves em desfiles da ilusão. Porque, voltando aqui, a gente não lembra, a gente não esquece, e aí vale a pena a gente lembrar do nosso querido irmão Emmanuel, né? Lá no capítulo 11, quando o nosso irmão Emmanuel vem nos falar aqui, né, de quem são esses espíritos, esses grandes médiuns que a gente inveja. A gente inveja esses grandes médiuns, não é? A gente inveja. E nesse livro aqui, Emmanuel, Psicografia de Francisco de Xavier, no capítulo 11, Mensagem aos Médiuns, no item 11.2, ele nos diz assim, quem são os médiuns na sua generalidade? Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários da acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam sob o peso de severos compromissos e limitadas responsabilidades o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito, muitas vezes, se encontra enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas
que eles desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. São ambas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia. E aí a gente inveja esses médios. A gente quer ser como eles, como diz a Joana aqui, né? Demanda, ela diz aqui, demanda o túmulo que os aguarda, inexoravelmente, como aguarda a gente também. Enganados e enganadores, são doentes do espírito, em adiantado grau de desequilíbrio. É verdade, diz ela, que porta o tesouro medianímico em alta expressão fenomênica, né? Tem uma mediunidade ostensiva, espetacular. Mas ela diz aqui, por quê? Por que eles têm isso? Essa mediunidade assim, para que não digam ignorar mais tarde as informações do mundo imortal para onde seguem. Porque muitos desses médiuns que vêm com essa mediunidade ostensiva para trabalhar muito em nome de Jesus, fracassam. Fracassam. Mas não poderão ter um argumento para se desculpar no futuro de dizer, eu não sabia. Eu não sabia, né? Então, ela diz aqui, enquanto se divertem, quer dizer, enquanto não levam a sério esse trabalho, apesar da grande mediunidade que eles possuem, aumentam compromissos, agravam responsabilidades. Aí lá mais abaixo ela vai dizer, talvez você não seja um grande médium conhecido e disputado pela louvação dos homens. No entanto, procura constituir-te obreiro do amor, que não é ignorado pelos infelizes, podendo ser identificado pelos sofredores da erraticidade. Por quê? Porque muitas vezes, né, como ela disse aqui no início, desejarias ser como eles. Muitos de nós desejaríamos ser como um Divaldo, um Chico, um Francisco do Espírito Santo Neto, um Haroldo Dutra Dias, que não tem uma mediunidade extensiva, mas tem a mediunidade do dom da palavra, não é? Nós gostaríamos de ser assim. Mas não estou dizendo que esses fracassaram, mas muitos fracassaram, muitos que tinham grandes capacidades mediúnicas, potencial mediúnico, muitos fracassaram. E terão que responder por isso. Então, o que ela está dizendo para a gente? Não queira se comparar a nenhum deles. Faça o seu trabalho com a mediunidade que você possui, com a capacidade que você possui. Console aqueles que sofrem, auxilie aqueles que chegam desesperados, e mais tarde, muitos desses que irão advogar, ser as suas testemunhas, serão as nossas testemunhas, não é? Porque muitos desses médios que têm essa mediunidade aí fantástica são grandes sofredores. São grandes sofredores. E é verdade, né? A gente fica, às vezes, né, tão assim, encantado com a mediunidade de alguns companheiros, e, como disse a Joana, desejarias ser como ele. E aqui no livro Obsessão e Desobsessão, eu vou ler novamente 2 parágrafos que ela tirou desse texto da Joana, que é maravilhoso. Ajuda, pois, aqueles que no além-túmulo sofrem e te advertem com a aflição deles. Opa, por que será que a Joana botou... Desse parágrafo, ela destacou essa frase aqui. E que te advertem com a aflição deles. Porque, como nós já estudamos, esses espíritos sofredores que chegam à mesa mediúnica, eles nos trazem grandes ensinamentos.
Eles nos ajudam, olha aqui, ó. Eles nos advertem com a aflição deles. Eles nos mostram a dor que eles estão passando e o porquê dessa dor. E aí, quando você observa, você pensa: nossa, se eu não tratar de me corrigir, esse aí sou eu amanhã. Então, ela fala isso. Ajuda, pois, aqueles que no além-túmulo sofrem e te advertem com a aflição deles. Talvez não sejas um grande médium, quer dizer, com uma faculdade mediúnica ostensiva, espetacular, conhecido e disputado pela louvação dos homens, né? Os puxa-saquismos dos homens. No entanto, procura constituir-se obreiro do amor, trabalhador do amor, que não é ignorado pelos infelizes, podendo ser identificado pelos sofredores da erraticidade. Seja um servo de Jesus, trabalhe e console, porque, mais tarde, você poderá ser identificado por esses sofredores da erraticidade como irmão amigo. Como irmão amigo. Então, esse texto dela, transeuntes, quer dizer, os transeuntes da carruagem dourada, são esses grandes médios, com grandes faculdades mediúnicas, mas que muitos deles, às vezes, fracassam. E terão que responder por isso. Porque se eles vieram com essa grande mediunidade, essa grande faculdade, é porque, primeiro, necessitavam, e muito, tá? E segundo, é porque essa faculdade era para ser utilizada para consolar, esclarecer. E eles não fizeram isso. E terão que ser responsabilizados, porque eles não ignoravam isso. Tá? Então, vamos agora começar a leitura do nosso texto. O médium, desde os instantes iniciais de sua trajetória na seara mediúnica espírita, aprende que a prática dessa faculdade exigirá dele, se quiser produzir algo proveitoso em benefício dos que sofrem e, concomitantemente, conseguir o desenvolvimento de sua aptidão. Então, se ele quiser produzir algo proveitoso, ele precisa de muito esforço e dedicação, estudo metódico, como nós temos feito, e constante do espiritismo, perseverança e disciplina, e muita vontade de se renovar, de se transformar, para o que deverá também aliar o trabalho da caridade aos requisitos mencionados. Tá? Agora, ela disse nesse parágrafo uma coisa muito importante, que eu não tinha nem percebido quando eu estudei para a aula. Eu percebi agora. Eu vejo como às vezes você, na hora que está dando alguma coisa vem, chama a tua atenção. Ela diz aqui, ó, o médium, desde os instantes iniciais de sua trajetória, na seara mediúnica espírita. Vamos envolver isso aí. Na seara mediúnica espírita. Aprende através da doutrina, dos estudos metódicos, ele aprende que a prática dessa faculdade exigirá dele, se ele quiser produzir algo proveitoso, de muito esforço, dedicação, estudo metódico e constante do espiritismo, perseverança e disciplina, e muita vontade de renovar e de se transformar. Porque nas outras religiões também tem médios, ou não? Na Igreja Católica tem médios. Na igreja pentecostal, as igrejas evangélicas, também tem médiuns. O hinduísmo também tem médiuns. Entre os ateus, também tem médiuns. Também tem médiuns. Mas, lá da doutrina deles, é possível que eles não aprendam isso aqui. Então, ela chama atenção. Ela diz: trajetória
na seara mediúnica espírita. Isso é exigido. Se você quiser produzir algo proveitoso e em benefício dos que sofrem. Tá? Você vai precisar de muito esforço, dedicação, estudo mediúnico é constante do espiritismo. O médio da Igreja Católica, da Igreja Pentecostal, de qualquer outra religião, talvez não veja a mediunidade como a doutrina espírita é. Então, nós não temos que cobrar do nosso irmão médium da Igreja Católica, da Igreja Protestante, ou de outras religiões, ou mesmo do ateu, que nós temos que cobrar de nós mesmos, que somos espíritas. Por isso ela chama atenção aqui. Ela chama atenção. Tá? Para nós, espíritas, a coisa funciona dessa maneira. Em questão, por exemplo, financeira. Existem alguns países, como os Estados Unidos, como a Grã-Bretanha e outros países por aí, onde médios que não são espíritas, porque nos Estados Unidos também tem um bom movimento espírita, na Europa também tem um bom movimento espírita, mas como nós falamos, existem médios de outras religiões, ou que não são ateus, mas também não seguem nenhuma religião. E tem pessoas que não seguem religião nenhuma, mas não são ateus, acreditam em Deus. Esses médiuns que têm essa capacidade de fenômenos, né? Essa faculdade mediúnica ostensiva, eles muitas vezes utilizam essa faculdade mediúnica para ajudar as pessoas, para ajudar as pessoas, para ajudar pessoas a encontrar alguém que desapareceu da família, para fazer uma desobsessão numa casa que acredita-se que esteja sofrendo um assédio de espíritos. A gente não vê muito isso. Nos Estados Unidos, na Europa, fazem reuniões em cinema, em teatros. São médiums que cobram, cobram. O Bira mesmo falou para mim que uma vez ele foi aos Estados Unidos e ele foi numa casa que dizia ser espírita, que eles cobravam. Agora, se você estuda a doutrina espírita, não importa se do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos, você aprendeu que você deve dar de graça o que de graça recebeu. Se você diz que é espírita e está estudando a doutrina e você cobra, algo aí tem problema. E a doutrina nos ensina o quê? Dai de graça o que de graça recebeste. Agora, se o médium e não é espírita, é de outra religião qualquer, ou não segue nenhuma outra religião, mas acredita em Deus, e quer usar a mediunidade dele para ajudar outras pessoas, e cobra. Alguém está com um problema dentro de casa, achando que a casa está assediada por espíritos obsessores. Eu vou ligar para o fulano de tal, que botou um anúncio no jornal, dizendo que ele faz trabalho. Ele vem e dá o preço. E faz o trabalho dele lá. Você não pode cobrar, entre aspas, exigir dessa pessoa a mesma coisa que você vai exigir do médium espírita. Entendeu? Porque o médium espírita aprende na doutrina que ele não pode receber nenhum dinheiro pela sua mediunidade. Agora, aquele que não estuda a doutrina, não conhece a doutrina, usa a sua mediunidade para ajudar o outro e cobra, é problema dele, com Deus, e você não tem nada a ver com isso. E não pode cobrar isso dele. Ele está errado. Ele conhece? Não conhece a doutrina. Agora, você conhece.
Você conhece. Então, você não pode se dar a esse tipo de coisa. Então, a gente tem que ter isso muito claro, muito claro. Então, ela diz aqui, né? Somando esforços, né? Experiências, empenhando-se profundo e sinceramente nesse mistério, consciente de sua responsabilidade, isso merece ser sublinhado. Cônscio, quer dizer, consciente de sua responsabilidade, irá aos poucos conseguindo educar e desenvolver a sua faculdade. Então, o médium espírita, somando esforços e experiências. Isso já mostra o quê? Que necessita de tempo, né? Somando esforços e experiências. Você não pode aqui exigir que esse médium que está começando já conheça tudo. Não. Então, somando esforços e experiências, as duas palavras já me chamam a atenção que isso demanda um certo tempo. Empenhando-se profunda e sinceramente nesse mistério. Cônscio, quer dizer, consciente de sua responsabilidade, irá aos poucos, olha o tempo aí, irá aos poucos conseguindo educar e desenvolver a sua faculdade. No trabalho incessante, adquirirá a imprescindível prática que muito ajudará no bom desempenho das tarefas a que for chamado a desincumbir. Então, olha aí, ó, trabalho incessante. Ah, não pode ser assim. Eu vou na casa espírita de 15 dias. Ah, não pode ser assim. Eu participo da reunião mediúnica uma sexta-feira assim, duas, três não, e a outra ainda vou pensar. Não pode ser assim. O curso tem 90 aulas no ano, eu só assisto 30, entendeu? E ela diz aqui, ó, conseguindo ir aos poucos, conseguindo educar e desenvolver a sua faculdade. No trabalho incessante, adquirirá a imprescindível prática que muito ajudará no bom desempenho das tarefas a que for chamada a desincumbir. Isso é para o médium espírita. Aí ela diz aqui, não se descurando do estudo. O que é descurar? Quer dizer, descuidar. Não se descurando do estudo, cuidando por melhorar o seu íntimo, e ela botou em destaque, né, entre dois travessões, autoevangelização, tá? Autoevangelização. Adquirirá com o tempo, novamente vamos enfatizar isso, a confiança dos instrutores espirituais que o requisitarão cada vez mais para trabalhos da seara do mestre. A espiritualidade superior, percebendo que você está realmente imbuído da vontade de ser um bom trabalhador, que você está estudando, participando, ela vai cada vez mais requisitando você para o trabalho. Entendeu? Ela vai cada vez mais requisitando você. Ela vai cada vez mais te apresentando o trabalho. Não tem aquele ditado que diz, no meio espírita, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece? Eles irão nos requisitando cada vez mais. Continua Sueli. E como os médiuns devotados ao labor da caridade e que operam em nome de Jesus, outra coisa aqui, como os médios devotados ao labor da caridade e que operam
em nome de Jesus, porque existe uma mediunidade sem Jesus. Tá? A gente sabe que a mediunidade não depende da moral. O bom uso dela, sim, mas ela é independente. Então, os que trabalham em nome de Jesus, porque existe a mediunidade sem Jesus. Tá? Então, voltando aqui, e como os médios devotados ao labor da caridade e que operam em nome de Jesus são, por ora em pequeno número, percebeu? São, por ora em pequeno número, e a gente, às vezes, das nossas peças, a gente diz assim: o Senhor necessita dos nossos trabalhos, das nossas mãos, da nossa cooperação, porque a seara é grande, mas o número de trabalhadores ainda é muito pequeno. E foi o que a Sueli disse aqui, ó. E como os médios devotados ao labor da caridade e que operam no nome de Jesus são, por ora, em pequeno número, é natural que aqueles que se sobressaiam da dedicação e no amor fraternal, a serviço dos semelhantes, sejam convocados ao sublime dever de secundar, de apoiar, auxiliar os esforços dos benfeitores do mundo maior. Porque tem muito pouco trabalhador dedicado verdadeiramente à causa de Jesus. Então, os espíritos superiores observam aquele e, apesar de não ter ainda um grande conhecimento e uma grande experiência, mas que estão com uma boa vontade, aquela boa vontade verdadeira, então eles dizem assim: vem cá, meu filho, vem me ajudar. Aí você diz assim: ah, senhor, mas é que eu ainda não tenho muita experiência. Não tem problema, você vai aprendendo conforme vai trabalhando. Eu percebo em você uma boa vontade, um bom coração, vem. Porque se Jesus for esperar todo mundo virar espírito perfeito, vai começar, a coisa vai ficar complicada. Porque o número de desesperados do planeta aumenta a cada dia mais. Não é verdade? Aumenta a cada dia mais. Então, ele tem que trabalhar, ele tem que convidar os homens de boa vontade e que já demonstram que estão se esforçando por se melhorar. Então, o povo diz assim: ó, vai lá você trabalhar, mesmo que o seu diploma ainda não esteja em suas mãos. Vai lá. Porque, como ela diz aqui, o número ainda é pequeno. Dentre todos os trabalhos, diz a Sueli Caldeschulitz, que o campo bendito da mediunidade oferece, um dos mais importantes é o Ministério da Desobsessão. Por que será, hein? Por que será? Isso porque ele engloba praticamente todas as atividades da caridade, do amor ao próximo, que podemos aferir das faculdades medianímicas. Pois os médios que integram uma equipe de desobsessão terão a oportunidade de exercer vários tipos de atendimento, nos quais servirão como instrumentos do alto. Então, o ministério, olha como a palavra que ela usa, ministério. O ministério da desobsessão. Ela dá ao trabalho da desobsessão um nome assim, um ar muito evangelizado, né? Muito religioso, assim. Está me faltando uma palavra, né? Mas De muito. destaque, eu acho que dá o nome de destaque, né? Um movimento assim, muito. Vamos dizer assim, religioso mesmo, sabe? Ministério da desobsessão, de sublimidade quase, entendeu? Ministério da desobsessão. Porque ela diz que na desobsessão você terá vários aspectos da caridade do amor ao próximo para desenvolver. Vários deles. Não será apenas um.
Serão vários. E aí o trabalhador da desobsessão, ele vai ter a oportunidade, como ela diz aqui, de exercer vários tipos de atendimento. Atendimento para obsessor, que quer se vingar. Até... Só um minutinho, tá, gente? Que eu vou abrir aqui a porta. Um minutinho. Pode entrar, vou deixar a porta aberta. Chutou? Chutou? Então, como ela disse aqui, né? Você tem obsidiado, obsidiado porque quer vingança. Você é o obsessor, tem o obsessor que quer se vingar. Você terá o obsidiado que está sendo atacado pelo outro. Você terá o dependente químico, não é? E outras dependências mais. Desde o vício da química ao vício dos comportamentos. Você terá o assassino. Você terá aquele que se acha a última Coca-Cola gelada do deserto. Você terá um religioso. Você terá um fanático. Olha quantas possibilidades. Você terá um corrupto. Você terá aquele que faliu na paternidade, na maternidade. Você terá aquele que se prostituiu. Olha quantas frentes. Olha quantos tipos, não é? Que você terá ali. Então, ela diz aqui, né? Você terá a oportunidade de exercer vários tipos de atendimento, dos quais servirão como instrumento do alto. Você terá aquele que faliu desastradamente com a mediunidade. Não é? Você terá tudo isso. Então, a prova de desobsessão nos dá grandes oportunidades. Por isso que ela chama de Ministério da Desobsessão. Quando uma equipe se apresta a atender um caso de obsessão, numerosas providências serão tomadas e os medianeiros atuarão em vários campos. No trabalho de passes, no obsidiado, na tarefa de esclarecimento a este, no exercício da psicofonia ou em outros tipos de mediunidade, pode ser a psicografia, né? A atuação dentro da mesa mediúnica, durante as reuniões, nos instantes dos trabalhos mediúnicos, fornecendo fluidos utilizados pelos trabalhadores espirituais na sustentação do ambiente da reunião, permitirão a criação de painéis fluídicos necessários ao esclarecimento dos comunicantes. Então, muitas vezes, né, o fluido que você está doando vai servir para formar aqueles painéis fluídicos para ajudar no esclarecimento dos comunicantes. E ainda a transfusão de energias vitais, ao contato das quais o desencarnado venha se fortalecer e aliviar as suas dores e aflições. E mais, serão testados na boa vontade, paciência e perseverança no trato tanto do obsidiado como dos obsessores. Serão esses trabalhadores da reunião mediúnica, serão mesmo vigiados por esses obsessores, por estes últimos que lhes espreitam os passos, pondo-lhes à prova a resistência e a fé. Estarão, enfim, cooperando para o labor sagrado da cura das almas, finalidade maior da doutrina espírita.
Essa é a finalidade maior da doutrina espírita, é esclarecer, orientar e curar, né? Vamos dizer assim, essas almas doentes. Então, o trabalhador da mediúnica participa de tudo isso. Participa de tudo isso. Todas essas atividades são expressões do mais acendrado amor aos semelhantes, do mais puro amor aos semelhantes. Pois, se não estiverem elas permeadas desse sentimento, a produtividade e o êxito serão nulos no que se refere aos encarnados. O trabalho da mediúnica não estiver muito envolvido, baseado, solidificado, né, pelo amor ao semelhante, o nosso êxito nessa tarefa será nulo no que se refere aos encarnados. A equipe, como diz aqui a Joana, deve formar um todo harmônico. Aí eu me lembro, né, daquela questão que Allan Kardec fala aqui, deixa eu ver aqui, é na questão 331, pegar aqui rapidinho, só ler um pedacinho dela, 331, quando Kardec diz assim, está no parte segunda, capítulo 29, das reuniões das sociedades espíritas. Ele diz, uma reunião, questão 331. Vocês podem... É o Médiuns, né? Oi? Livro dos Livro Médios. dos Médiuns. Isso, Livro dos Médios 331. Vocês podem até anotar aí no livro de vocês. No final desse parágrafo aqui do Obsessão e Desobsessão, quando ela diz assim, a equipe deve formar um todo harmônico. Puxa uma setinha para cima desse todo harmônico, bota aí. Livro dos Médios 331. Kardec diz assim, uma reunião é um ser coletivo cujas qualidades e propriedades são resultantes das de seus membros e formam como que um feixe. Ora, este feixe, tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. Questão 331 do Livro dos Médios. Então, a equipe deve formar um todo harmônico. Esse todo deve ser esse feixe, né? Da questão 331 de O Livro dos Médios, visto que a mesma cota de doação será requisitada pelos mentores aos doutrinadores, ao dirigente, a todos os integrantes. Então, os benfeitores vão exigir de cada elemento da reunião de desobsessão a mesma cota de doação. Percebeu? Isso aqui é fogo. Né? Visto que a mesma cota de doação será requisitada pelos mentores, aos doutrinadores, ao dirigente, a todos os integrantes. A atuação propriamente dita dos médiuns, durante uma sessão mediúnica de desobsessão, é de vital importância para o bom andamento dos trabalhos. Eles são os instrumentos de que o mundo maior se utilizará para o pronto atendimento aos espíritos sofredores e obsessores. Né? Então, eles são os instrumentos que o mundo maior se utilizará para o pronto atendimento aos espíritos sofredores e obsessores. Os médiuns. Emmanuel afirma, ser médium é ser ajudante do mundo espiritual. Ser médium é ser ajudante do mundo espiritual. E para que essa ajuda seja efetiva, é fundamental que o médium esteja preparado, como já vimos, através de um adestramento feito com fé, disciplina, estudo e amor. Para integrar o grupo de desobsessão, é preciso que o médium já se encontre equilibrado e afeito aos trabalhos mediúnicos. Isso aqui é muito importante, gente. Olha o que ele diz aqui. Para integrar um grupo de desobsessão, é preciso que o médium já se encontre
equilibrado e preparado, afeito, preparado aos trabalhos mediúnicos. Será que isso acontece verdadeiramente? Será que a gente encontra todos os trabalhadores da mesa mediúnica equilibrados e preparados para os trabalhos mediúnicos? Esse texto, eu trouxe aqui, eu vou encerrar com ele a aula de hoje, do livro Seara dos Médios. Todo mundo conhece, né? O livro Seara dos Médios, onde Emmanuel afirma ser médio é ser ajudante do mundo espiritual. Esse livro Seara dos Médios é um estudo que Emmanuel faz de um livro dos médios, Seara dos Médios. É um estudo do livro dos médios, né? Feito esse estudo por Emmanuel. Então, eu trouxe aqui esse texto, deixa eu abrir aqui. Ah, tá aqui, ó. É o capítulo 44, tá? Do livro Seara dos Médios. Capítulo 44. Deixa eu adiantar aqui. Um minutinho, gente. Diz assim, Emmanuel, ser médium. Reunião pública de 17/6/1960. Questão número 223, parágrafo 10 de Um Livro dos Médios. Eu vou até ler aqui a questão 223, parágrafo 10º. Está no capítulo 19 de O Livro dos Médios, do papel dos médios nas comunicações espíritas. Questão 223, parágrafo 10º. Está escrito assim. Primeiro tem uma pergunta de Kardec, no parágrafo 10º. A pergunta que Kardec faz é a seguinte: dessas explicações, resulta ao que parece que o espírito do médium nunca é completamente passivo. E os espíritos dizem, respondem, é passivo quando não mistura suas próprias ideias com as do espírito que se comunica, mas nunca inteiramente nulo. Seu concurso, quer dizer, sua ajuda, a ajuda do médium, é sempre indispensável, como de um intermediário, embora se trate dos que chamais médios mecânicos, né? Então, a ajuda do médium é de um intermediário. E aí, Emmanuel vai analisar essa resposta da seguinte maneira: abraçando a mediunidade, muitos companheiros na Terra adotam posição de absoluta expectativa, copiando a inércia dos manequins. Gente, isso aqui é incrível. Olha o que Emmanuel está dizendo. Abraçando a mediunidade, muitos companheiros da Terra adotam posição de absoluta expectativa, copiando a inércia dos manequins. Esses manequins que ficam nas lojas concentram-se mentalmente e aguardam, imóveis, nulificados, a manifestação dos espíritos superiores, esquecendo-se de que o verdadeiro servidor assume sempre a iniciativa da gentileza, na mais comezinha atividade doméstica. Então ele fica lá, que nem um bonequinho, aguardando que os espíritos superiores venham. Vejamos a lógica do cotidiano, diz Emmanuel. Um diretor de escritório não exigirá que o auxiliar se faça enciclopédia humana, a fim de receber a cooperação, mas solicita, seja ele uma criatura ordeira e laboriosa, com a necessária experiência em assuntos de escrita. O médico não reclamará do enfermeiro uma certidão de grandeza moral para aceitar-lhe o concurso. No entanto, contará seja ele pessoa operosa e sensata, com a precisa dedicação aos doentes. O proprietário de um ônibus não se servirá da atenção do farmacêutico em sua oficina, mas procurará um motorista que não apenas saiba manobrar o volante, mas que o ajude também a conservar o carro. O farmacêutico, a seu turno, não se utilizará da atenção de um motorista em sua casa, mas procurará um colaborador que não apenas saiba vender remédios, mas que ajude também a aviar as receitas.
cada trabalhador permanece em sua própria tarefa, embora a interdependência seja o regime da vida apontado a todos. Quer dizer, eu tenho minha tarefa para realizar, mas eu também tenho que interagir com os outros, também procurar ajudar o outro. Porque, às vezes, o sujeito fica ali. Hoje, qual é a minha tarefa? A sua tarefa é varrer essa casa. Eu varro a casa. Olha, a minha tarefa é varrer a casa, tá? Eu varri e juntei o lixo ali. Agora, a minha tarefa não é pegar o lixo e botar na cesta. Aí, está vendo o outro fazendo lá o serviço, né? Muita coisa para fazer, lavando, lavando, lavando. Aí eu já acabei de varrer. Aí tu está vendo que o outro tem que lavar cozinha, banheiro, varanda, quintal. Não, minha tarefa é só varrer. Por que você não vai lá? Você não já acabou a sua tarefa? Vai lá ajudar o outro a lavar também. Então, cada trabalhador permanece sua própria tarefa, embora a interdependência seja o regime da vida apontado a todos. Ser médio é ser ajudante do mundo espiritual. Foi o que Emmanuel disse aqui, que Sueli Caldas botou no livro dela. Ela tirou daqui essa frase. Ser médio é ser ajudante do mundo espiritual. E ser ajudante de determinado trabalho é ser alguém que auxilia espontaneamente, descansando a cabeça dos responsáveis. Se não podes compreender isso, observa o avião, por mais simples seja ele. Tudo é amparo, inteligência, tudo é amparo, inteligente e ação maquinal no comboio aéreo. Torres de observação esclarecem-lhe a rota e vigorosos motores garantem-lhe a marcha. Mas tudo pode falhar. Se falhar o entendimento e a disciplina do aviador, que está dentro dele. Então, ser médio é ser ajudante do mundo espiritual. E ser ajudante de determinado trabalho é ser alguém que auxilia espontaneamente, que está procurando sempre aprender um pouco mais para poder auxiliar cada vez melhor. E auxiliar se oferecendo ao trabalho, dando ao outro, né, de repente, o dirigente, um descanso, não é? Porque, às vezes, tem pessoas que têm muitas tarefas para realizar. E tem alguém próximo que não tem tanta tarefa assim. E que pode buscar, não, eu vou dividir um pouquinho com ele, eu vou ajudar um pouquinho a ele, para que a coisa funcione melhor. Então, ser médio é ser ajudante do mundo espiritual, né? Então, eu achei esse texto do livro Seara dos Médios muito, né? Muito interessante para todos nós. É uma chamada de atenção, né? Para que o médium perceba, primeiro, a importância do trabalho, o ministério da desopção, como disse o Elicanda Júnior, mas que ele procure trabalhar mais para ser também um participante efetivo da reunião, e não, como disse Emmanuel, um simples manequim. Está lá e não colabora com nada. Não é verdade? Quando levanta para sair da reunião, não bota nem a cadeira no lugar. E põe a cadeira para trás para levantar e sai. Não bota nem a cadeira no lugar. Né? Então, que nós aprendamos a lição. Alguém gostaria de comentar alguma coisa aí? A gente está Sem falando do dúvida. contexto de uma reunião mediúnica, mas Ai, isso na vida é exatamente você numa escola, você numa empresa, você em qualquer lugar que você esteja ai, trabalhando, você tem que ser proativo. Você vê a coisa para fazer ali, você acabou sua tarefa? Não, acabou. ai. Fica que nem o manequim aí que ele deu o exemplo que eu achei Não, ótimo. aquilo ali. Vai embora, procura ajudar, porque amanhã você pode estar do mesmo jeito necessitando e outro vai te ajudar também. Eu acho Exato. que é bem assim mesmo. É. Não, as coisas grandes, as coisas Tipo assim, pequenas, né, são não fui importantes. contratado para fazer isso. Nossa, Eu Não, fui mas é contratado fato para que é ai, assim meu mesmo. Deus. isso, né? Então, É. eu não vou fazer. Me limito à minha tarefa. É o que ele Que falou. loucura. Não, Né? isso Deus me livre. nas empresas é um É requisito normal.
É um É. requisito exigido do funcionário. Ele ser proativo. Ele está no local, está vendo a necessidade, então ele vai ajudar ali. Ah, mas não é o meu setor, não é a minha função. Não ganha Cara, Vai isso. perder o eu emprego. não ganho para isso. Não, isso em escola, eu escutei demais em escola. Eu não ganho para isso, eu não, não recebo para isso. Nossa Senhora, mas isso é para a vida, né? Isso é Isso para a é para a vida. vida, isso é para a vida, né? É um preparo. Tem os úteis e os inúteis. Ah, Os poxa. úteis e os Quando você estava falando, né, do médio, aquele, ai, gostaria tanto de ser, vamos dizer, o Chico Xavier, alguma coisa assim. A Pô, gente quer o cargo, mas não quer os encargos, né? Porque exatamente. o que vem aí por trás disso tudo, dessa fama, a suposta não é fama mole, aí, não é não mole. é mole, não. Não é Não, mole, não. você acha que, Uhum. como diz o outro, né? Você acha que ser um Divaldo é fácil? Né? Nossa, Poxa, olha, eu não sabia que o Divaldo tinha tanto livro. Impressionante, eu não ah, sabia. que É muito loucura, né? livro que ele tem, gente. Eu sei que não chega como o Chico Xavier, mas ele tem muita obra, muito Muitas trabalho, muito noites, trabalho. muitas noites que ele não dorme, ou vai dormir de madrugada. Eu vi uma vez ele falando, porque a Joana diz assim, ó, essa noite você não vai dormir não, tá? Porque nós vamos psicografar. E ele vai dizer, não, mas dona Joana, não, dona Joana, estou bem cansado. Ou então, assim, pô, uma vez ele falou, acho que foi ele que disse para a Joana, ah, dona Joana, eu estou meio morta. Ela, mas eu estou morta por completo. E ele disse, eu estou tão cansada, dona Joana, que eu estou meio morta. Ela, Divaldo, eu estou morta por completa. E estou trabalhando. Né? Então, que a gente persevere. Ó, Então, eu seja útil, né? Na espiritualidade, né? agradecimento. Você pediu para mim, Rose? Não sei. Para você. Ah, para mim, tá bom. Então, então, só temos a agradecer Jesus, a esses nossos amigos amorosos que nos trazem essas obras tão importantes para nós, para que a gente possa ser um bom trabalhador na seara do Cristo, para que a gente possa fazer jus a tudo que a gente recebe, todas essas bênçãos, todas essas obras, tantas oportunidades de conhecimento, tantas oportunidades que essas casas espíritas, Casa de Francisco, do CEOI, as outras casas aqui que sabemos aí todos, que possamos sempre ser muito gratos e agradecemos essa tarde de estudos pelas oportunidades que nós temos de reflexão, de conhecimento. Graças a Deus. Graças a Graças a Deus. Deus. Então, vamos dar uma paradinha aí, 10 minutinhos para beber uma água, relaxar, e daqui a pouco a Uhum. gente volta para o estudo do qualidade na prática mediúnica, tá bom? Ok. Uhum. Interromper aqui a gravação, lembrando que essa aula vai ficar em duas partes, porque eu vou ver aquele cortezinho, tá? Quem quiser rever, vê a primeira parte, depois a segunda.